eu sou jornalista e hoje é mais um episódio do nosso videocast com a doutora Daniele Ferraz. Muito bom dia, Dani, seja bem-vinda. Bom dia, Débora, prazer. Muito bom ter você aqui de novo para a gente poder aprender mais sobre a medicina antroposófica, né? Já conversamos sobre isso e eu queria, antes que a gente entrasse no nosso tema de hoje, na nossa pauta de hoje vamos falar que o universo é matemático. O que será que a Dani quer dizer com isso? Mas eu queria mais uma vez que você contasse para todo mundo o que é a medicina antroposófica, porque infelizmente ainda nem todo mundo conhece. Tá bem, então, a medicina ampliada pela antroposofia, a antroposofia é uma filosofia, uma ciência, vamos dizer assim, que o Steiner, o fundador dela, Rudolf Steiner, um alemão no século passado, ele quis olhar para o mundo de uma maneira que levasse ao autoconhecimento, ao autodesenvolvimento. Então, eu costumo dizer que ele bebeu de muitas águas. Então, a antroposofia, né, como essa ciência, vamos dizer, espiritual, ela busca o conhecimento ao longo da história humana e traduz isso numa pedagogia, uma pedagogia baseada na antroposofia e numa medicina baseada na antroposofia. Então, o que eu faço é a medicina ampliada pela antroposofia. A gente tem outras correntes de cuidados, por exemplo, a gente tem a agricultura biodinâmica, que é uma agricultura baseada nesse conhecimento do Rudolf Steiner. Que legal. E aí, hoje a gente vai falar que o universo é matemático. O que significa isso? Então, para a gente começar a se entender, o Steiner, e isso vem antes de Steiner, os gregos falavam assim, tudo que é acima é abaixo, né? Então, o que está acima? Se a gente pegar a criação do mundo, vamos imaginar que o mundo antes do Big Bang, antes dessa explosão, era um ovo que continha todas as potencialidades. Tudo que poderia vir a ser estava ali dentro, né? Mas era o número 1, percebe? Então, na pedagogia baseada na antroposofia, as crianças aprendem no primeiro dia de aula, quando elas vão aprender sobre os números, que o número 1 é o maior número que tem. Como assim? Porque aí a professora pega um pauzinho e quebra o pauzinho e fala assim, o número 1 virou 2 e quebra de novo, virou 3, virou 4, virou 7, enfim. Ele pode ser quebrado e virar infinitos números. Então é o maior número porque ele tem toda a potencialidade do vir a ser, né? Então, tal como é acima, é abaixo. O que é esse número 1 em nós? Né? É o nosso ser, com todas as nossas potencialidades. Mas, ao longo da história humana, o que acontece? Então, a gente tem o ser humano lá primitivo, antigamente, né? Que ele não se via separado do todo. Ele estava junto ao todo, ele era parte do todo, certo? Se a gente pudesse fazer um desenhinho, eu ia colocar um ser humano de olhos fechados e esse terceiro olho aberto. Então ele via coisas que a gente não vê hoje. Então ele conversava com as plantas, ele via o sol como uma entidade, um deus, a lua como deus, as estrelas como deuses, o deus das águas, o deus dos rios, e ele estava conectado a tudo isso, certo? Mais ou menos como a criança de primeiro setênio vive, de 0 a 7 anos, que ela está conectada, quem é pai, quem é mãe sabe disso, né? Ela está conectada com o todo, ela é capaz de conversar com uma cadeira, ela é capaz de conversar com um animal, com uma árvore, né? Porque ela não se sente separado. Só que para nós evoluirmos na nossa consciência humana, então a gente vai se separando gradativamente disso. Então eu falei de culturas primitivas em que o ser humano era ligado ao todo. Aí a gente evolui um pouquinho mais, eu não gosto da palavra evolução, né? Parece que a gente era menos e hoje a gente está se tornando mais. Não é isso. Mas com o decorrer dessa separação do ser humano com o todo, aí o ser humano começa a ver lá no hinduísmo que existe sim duas forças polares e opostas, né? Então, o dia e a noite,
homem e mulher, o positivo e negativo, mas ainda junto ao todo, sem separação. Então, o yin e yang, né, aquelas duas, aquela bolinha com a metade preta e a metade branca, sendo que na metade branca tem um pontinho preto e vice-versa, ainda estava englobada num todo único, né? Então, aí a gente começa a perceber que existe sim uma polaridade entre forças, mas ainda ligado ao todo, né? Os gregos, eles começam a perceber que esse todo, ele é, então, eu já te falei do 1 e do 2, Sim. né? Então, os gregos começam a perceber que esse todo, ele pode ser, ele tem elementos constitutivos. E aí eles começam a descrever 4 elementos: terra, água, ar e fogo, né? E aí eles começam a ver nos gregos, né? No templo de Delfos estava escrito isso: olha-te para si mesmo, né? Se você quer conhecer o que está acima, você conhece através do que está abaixo, que somos nós mesmos, né? Então, a partir daí, essa separação começa a ser um pouco maior. Uhum. Eu acabei de fazer uma viagem e eu fui para Inglaterra e é muito marcado isso. Então, a época druida, celta, em que eles eram ligados ao todo, reverenciavam a natureza. E aí vem a invasão romana, né? Do período greco-romano. Então, os romanos já ainda cultuando deuses, mas já se sentindo separados dele. Como? A água, porque eles fizeram vários balneários no interior da Inglaterra, a água como algo material. Não mais algo divino, mas sim ainda com um Deus da água que os abençoava, mas eles já um pouco mais separados da natureza, né? Uhum. Até que Santo Agostinho, ali na Idade Média, ele começa a pegar essa separação ele começa a ver essa separação, não pegar, mas ver essa separação como o espírito e a matéria. E a única coisa que é divina é o espírito. Então, aí, leva a matéria ao profano, né? Em tudo que advém da má interpretação disso. Uhum. Então, ele foca, e a partir daí, todo um conhecimento cristão foca no espiritual. Como só o espiritual sendo divino, merecedor da nossa atenção e de todas as nossas forças voltadas para ele. E jogando a matéria no que é profano, no que é sujo, e que a matéria deve ser usada e pode ser descartada. Então a matéria deixa de ser sagrada a partir dali. E a partir desse momento a gente se desconecta cada vez mais do todo. Então eu começo a perceber que a planta é só uma planta, a estrela é só uma estrela, o sol é um astro no céu. Uhum. Até que hoje nós nos vemos completamente separados do todo. E aí a gente se pergunta assim, mas de onde vem essa ideia de algumas pessoas que falam somos todos um? Né? De onde vem isso? Então, voltando ao número 1, né? Como potencialidade, o que é único em nós? É a nossa individualidade. Né? O que me faz Daniele, o que te faz Débora, que é único, raro. Você imagina que a sua potência, o que você tem que te qualifica, é único. Não vai existir jamais alguém que expresse o que você expressa como você expressa. Mas por que isso? Né? Porque nós somos, imagina, se o universo é todo um mar, um rio, nós somos uma gota de expressão desse universo. E é uma gota única. Né? E a nossa confusão toda é não nos vermos como únicos e ao mesmo tempo como parte do todo, né? É isso que eu queria que você explicasse, porque a gente vem numa sociedade hoje cada vez
mais individualista, né? Ainda mais agora nesse período de pós-pandemia, né? Que as pessoas se isolaram, muita gente, né, sentiu, né, diretamente aí na sua saúde emocional, no corpo, né, os efeitos desse isolamento, e aí passa a pandemia e vem a necessidade de novo, né, de pertencer, né, de estar próximo, mas uma sociedade também que ao mesmo tempo as pessoas estão aprendendo, né, assim, a serem felizes com elas mesmas, né, a olhar para dentro, porque a gente vinha, né, de uma cultura, né, ainda mais assim no caso das mulheres, né, porque os homens, eles, né, tinham já essa coisa de ir para fora, né, de buscar o sustento, né, muitas vezes assim, né, de se envolver, sei lá, desde com prostituição e etc, para descobrir, né, a vida sexual e tal. E a mulher era educada para desde cedo, muitas vezes na adolescência ainda, né, buscar um marido, né, casar, ter a família e etc. E hoje as mulheres estão buscando também, né, cada vez mais essa individualidade, né, de olhar para dentro, né, de saber o que elas querem, o que elas não querem, se elas querem casar ou não, se elas querem ser mães ou não, né, de saber o que é prioridade na vida delas, né, se é o trabalho, se é viajar, se é a maternidade, etc. Então, como equilibrar isso, Daniele? Porque é um desafio, né? Numa sociedade que prega o individualismo, e as pessoas também sentem a necessidade, né, de pertencer a algo, e ao mesmo tempo você ter que aprender a desenvolver, né, o seu autoconhecimento e entender que você é feliz sozinho. Então, é um equilíbrio, né? Tem que buscar esse equilíbrio aí. Sim, saúde é sempre o equilíbrio entre forças opostas. Saúde nunca é estática, né? Saúde física, psíquica, emocional nunca é estática. Saúde é a capacidade da gente se adequar à realidade que chega, né? Mas para isso, Débora, a gente precisa cada vez mais estar realmente em contato com quem a gente realmente é. Então a gente saiu do todo, vamos dizer, voltando àquela imagem, a gente fechou esse terceiro olho e abriu os nossos olhos para o mundo. Agora eu enxergo tudo. E essa ideia do terceiro olho realmente, porque tem algumas pessoas, sempre, né, algumas, não sei se são crenças, né, algumas situações que as pessoas ainda falam que existe um terceiro olho, né? Sim, pessoas, que, né, que é esse que não enxerga e tal. Isso, que não enxerga esta realidade material apenas, né? Então, esse contato com a gente mesmo, né, com a nossa própria individualidade, é um caminho, né? É um caminho de se desconectar conscientemente do todo, das ideologias, seja elas quais forem na vida. Eu estou falando de ideologias de comida, de bebida, de sexual, enfim. E ver o que faz sentido para mim, né? Eu, enquanto indivíduo. Né? E esse caminho de individualização é um caminho de você assumir a sua raridade, né? Então, eu, enquanto médica, eu assumo que eu faço uma medicina realmente diferente, né? Que olha para o ser humano como único. Então, um tratamento de hipertensão para um paciente X vai ser completamente diferente do paciente Y, porque são pessoas diferentes. Sim. Entende? São individualidades diferentes. E doença é uma expressão para nós, na medicina ampliada pela antroposofia, de quê? De um desequilíbrio, não estar de acordo com essa sua individualidade, com esse seu eu. Entende? Então é um caminho muito de olhar para dentro e cada vez mais. Mas é tão interessante que quanto mais eu olho para dentro e me conheço, mais eu consigo reconhecer o outro como diferente e com amorosidade e com respeito. Ele tem direito de ser quem ele é. Entende? Mesmo nas piores situações. Isso é libertador, né, Dani? Isso é libertador. Que aí a gente sai do lugar do julgamento, né? De apontar, de criticar. Exatamente. Né? E acho que vai pro acolhimento, né? Exatamente. Empatia. E você falou uma coisa que a gente vai tratar de uma outra vez, mas julgamento, se a gente parar para ver, o julgamento, ele escraviza a nossa consciência. Porque a gente sai na rua, né, em qualquer lugar, em qualquer situação, sua mente não tem paz, porque você está sempre na crítica e no julgamento, né? No auto-julgamento, na autocrítica. Então, acolher quem eu sou. E, por exemplo, se eu estou vivendo uma situação, um momento de vida que não seja bom, não olhar isso com culpa.
né? Eu sou o culpado, mas não, eu causei isso. E se eu causei isso, é tão libertador e tão fortalecedor. Acho que é trocar a culpa por responsabilidade. Isso, né? E por causa, se eu causei X situações na minha vida, eu posso causar diferente. Porque dentro de mim existe toda a potencialidade, que é esse número 1. Que legal. Todo o poder, a potencialidade desse universo, então deste ovo, né, que tem todas as possibilidades, está dentro de mim. E assim... E eu vejo esse exemplo que você trouxe do lápis, né? Que ele vai se quebrando. Na verdade, vai se multiplicando, né? Sim. É a capacidade da gente se multiplicar, né? Sim. Da gente nascer e renascer, né? Tantas vezes, né? Na mesma vida. Sim, exatamente. E assim, poder ser tantos e ser um ao mesmo tempo, né? Então, eu posso ser mãe, eu posso ser médico, eu posso ser... mulher, eu posso ser tantas pessoas amiga e tendo um eixo único, né? E como não perder essa essência, Dani? Porque às vezes ao longo da vida, né, a gente vai passando por situações que às vezes você se perde, né? Como você descobrir qual que é a sua essência e aquilo que você não abre mão? Então, a gente precisa ter uma escala de valores, né? Então, o que é importante para mim? Para eu como Daniele, o que é importante para mim? O que é importante para você, Débora? Para mim é importante honestidade. E aí, honestidade com quem? Comigo, em primeiro lugar. O outro vem depois. Né? Para mim é importante respeito. E aí eu volto. O meu primeiro autorrespeito. Para mim é importante o amor. Primeiro o auto-amor. Né? Então, assim, uma base... de se apoderar do seu próprio eu, é se amar profundamente. E aí, deixar de lado a culpa para assumir o que você disse, a responsabilidade. Ok, eu tenho responsabilidade, eu causei isso. E eu posso causar outra coisa, né? E a gente vive numa sociedade que nos desconectou, mais uma vez, da gente mesmo. Né? Ninguém tem culpa de nada. A gente fala do desenvolvimento, na medicina ampliada pela antroposofia, no desenvolvimento da consciência humana. Então, este caminho que eu descrevi brevemente, ele foi e é necessário. E percebe que tem muitas pessoas que nós estamos aqui falando de uma população que está despertando para essa autoconsciência. Outras ainda estão numa fase anterior. E está tudo bem, e a gente vive junto e misturado, né? Mas a primeira coisa é esse auto-amor, sabe? É me aceitar como eu sou, com todas as minhas potencialidades do que pode vir a ser e com todos os desafios nesse caminho de vir a ser, né? A gente não precisa acertar sempre. O que não dá é para a gente carregar a culpa e viver preso na culpa e não deixar que a nossa consciência evolua porque a gente está preso atrás na culpa, né? Então, olhar conscientemente, amorosamente e dizer assim, eu me aceito. Eu me aceito com tudo que eu sou, né? Com os meus desafios, com os meus erros. Eu não gosto da palavra erro, porque eu acho que ela é maldosa com a gente mesmo, né? Mas com o que foi de desafio, que eu não dei conta, e com os meus acertos, com o que eu dei conta. Então, assim, o auto-amor, levantar de manhã e dizer profundamente, eu me amo, e repetir várias vezes até que isso se torne uma realidade. Eu me aceito por inteiro. Eu estou segura. Isso é muito importante, é voltar para esse eu, então, que é esse número 1 em nós. Né? Fazer as pazes com a gente mesmo antes de fazer as pazes com o mundo, com quem está do nosso lado. Sim. Semana passada eu tive numa palestra da Mariana Xavier, que é uma atriz. Ela fez aquela personagem do filme Minha Mãe é uma Peça, né? A Marcelina. Ela esteve aqui em Belo Horizonte, foi um evento muito bacana. E ela falou exatamente isso. Hoje ela é uma mulher que vai completar 44 anos. E ela desde criança tinha um sonho de ser atriz. E ela sempre teve um estereótipo magra. Mas aí, mesmo sendo magra, ela se via gorda. E aí, mesmo antes dela ganhar peso, que foi
consequência, né? Eu tô falando isso aqui porque é um caso de saúde. Ela começou ali na adolescência, ela achava que para ela ser atriz, ela via aquelas mulheres na televisão, né? Do estereótipo magra, loira, alta, etc. E ela tinha que ter aquele corpo. Então ela começou a usar remédios para poder emagrecer. E ela entrou no efeito sanfona. E aí ela ficava tentando seguir um padrão, né? Ser quem ela não era, para poder se encaixar e caber, né? Naquilo que a televisão mostrava, né? Que era o certo. Até que depois de fazer vários testes, né? Vários trabalhos e tal, veio um anjo na vida dela, que foi uma produtora de elenco. E aí falou para ela, olha, você não vai ter sucesso se você quiser ser igual a todas, porque você nunca vai ser igual a elas. Você vai ter sucesso se você ser quem você é, né? Assumir quem você é. Que aí você não vai brigar com elas. Você vai ter espaço no seu nicho. Que é uma mulher que tá fora do padrão. Você não vai ser a protagonista. Mas você vai ser a irmã da protagonista, a melhor amiga da protagonista, e etc. Aí isso virou a chave nela. E essa produtora ajudou ela a entender qual que era o diferencial dela, né? Qual que era a essência dela. E ela entendeu, assim, que a essência dela é a autenticidade dela, é a comunicação, né? É a inteligência, porque ela é uma mulher muito inteligente. Então, assim, ela se diferenciava de muitas atrizes que só tinha ali a beleza, mas não tinha, né, essa inteligência que ela tem, esse humor, né? Esse time, né, que ela tinha ali como atriz. E na hora que ela entendeu isso, foi que a carreira dela deslanchou. Que ela foi fazer um filme, né, que foi quem lançou ela pro Brasil, e era uma adolescente gordinha. E dali, ela cresceu, hoje ela é influenciadora digital e etc e tal. Então, a importância disso, né, de entender quem sou eu, né, a minha potência, né, o que eu tenho de mais precioso, e é o que vai me diferenciar, né, nesse mundo. E é tão interessante isso, né, Débora? Porque, assim, como que a gente tomando consciência, a gente impacta o todo. E aí, volto na frase, somos todos um, é assim mesmo, né? Quando uma pessoa toma consciência, parece que vai um efeito cascata, né? Então, a gente tem visto isso na sociedade e é muito bacana. Porque cada vez mais as pessoas assumindo quem são. Sim. Né? Eu não preciso mais, e assim, a mídia... As mídias todas, elas são um reflexo também dessa consciência coletiva, né? E essa interação é contínua, né? Uhum. Então, assim, por muito tempo, a mídia pregava um padrão e um estereótipo, e as pessoas, para se encaixar, tinham que seguir aquilo, né? E hoje nós não queremos mais isso. Por quê? Porque essa evolução dessa consciência humana. Hoje, cada vez mais, e isso é muito legal de ver nos adolescentes, né? Que isso é libertador. Eu posso ser eu, né? Lógico que o adolescente ainda tem a necessidade de se encaixar, por exemplo, num grupo. Uhum. Faz parte da adolescência querer se encaixar no grupo, né? Usar as mesmas roupas, os mesmos cortes de cabelo, né? Enfim, os mesmos comportamentos, porque eles ainda têm esta consciência do bando, do grupo. Uhum. Mas cada vez mais isso, passando a adolescência, eles podem assumir sua raridade, né? E nós que estamos, né, mais velhos, a gente mais ainda precisa dar esse exemplo, né? Dar esse exemplo de assuma quem você é, né? A sua raridade. E eu não estou dizendo aqui de bandeiras, entende? Uhum. Porque lógico que as lutas sociais, elas são necessárias, mas eu acho também que a gente precisa olhar para isso hoje e dizer assim, meu corpo precisa ser uma bandeira? Eu só posso ser quem eu sou e pronto. Uhum. Eu não preciso estar em luta contra ninguém para ser quem eu sou. Sim. Né? Isso precisa, muitas vezes, a gente precisa de ajuda, de uma terapia, de uma medicação antroposófica, enfim. Terapias lúdicas, inclusive, ajudam, não, sabe? Não só a junguiana, enfim. Mas para assumir essa raridade. E a gente pode também pensar em passar dessa fase que a gente não precisa estar lutando contra ninguém para ser a gente mesmo, né? Isso gera representatividade, né, para outras pessoas, né? As pessoas começam a se sentir acolhidas, né?
quando a gente começa a ser quem a gente é, e elas começam a entender que elas também podem ser quem elas são, e quando encontra alguém, né, que tem características próximas ali, né, elas se encontram também, né, elas se enxergam. E aí até voltando mais uma vez, né, Dani, pegando esse gancho também para a questão da saúde, a gente vê cada vez mais, né, eu acho que as pessoas estão começando a tomar uma consciência cada vez maior. Quero trazer aqui para você 2 pontos. O primeiro é dessa questão do sucesso, né, que a gente vem de uma geração, né, eu e você, de mulheres, né, homens que para serem reconhecidos, né, tinham que ocupar cargo de sucesso, né, ser uma excelente médica, né, ser uma excelente empresária, uma CEO, um CEO e etc. E as pessoas viram que o preço disso é muito alto, né? Muitas vezes quando você só coloca ali como prioridade a carreira, o dinheiro, né, que você até consegue, né, essa ascensão, mas você abre mão de muita coisa, né, por trás disso, da família, das pessoas, de cuidar da sua saúde, né, de ter tempo, e às vezes a vida passa e você não viveu, né, você só fez, né, você só ficou ali exercendo alguma coisa, mas não viveu de fato. E também um segundo ponto que a gente tem visto cada vez mais, né, nos noticiários, as pessoas morrendo, né, por essa escravidão estética, né, de passando por procedimentos estéticos, cirúrgicos, para poder ter um corpo ali, né, ter um padrão estético, às vezes lutando contra o envelhecimento, né, contra as marcas, né, que o tempo vai deixando no nosso corpo, né, como você falou que também, né, é um corpo sagrado, para poder caber num padrão. Então, né, eu queria que você comentasse esses pontos aí, né, do sucesso a qualquer custo e também dessa escravidão, né, da estética do corpo, e que não tem como, né, a gente vai vivendo, né, e o tempo vai passando e essas marcas representam, né, muito do que a gente vivenciou. Então, percebe que nos 2 exemplos a gente fala de pessoas que estão na periferia do seu próprio eu. Elas estão à mercê da periferia, né? Então, o sucesso é a minha conta bancária, quer dizer, não sou eu. É a minha conta bancária, é meu carro, é meu trabalho, né? Quem é esta pessoa que tem essa conta bancária, que tem esse carro, que tem esse trabalho? Essa pessoa, ela está no seu melhor, ela está feliz, né? Ela está bem com ela mesma. Porque quando a gente está bem com a gente mesma, né, a gente não precisa externalizar, mostrar nada, né? Eu não preciso mostrar meu corpo perfeito. Embora a vaidade, a estética é uma musa grega, né? Então, assim, a beleza alimenta, mas a beleza a que custo, né? E que beleza é essa que a gente está dizendo? A beleza tem um padrão, né? Não existe beleza, então, nas pessoas mais velhas, nas rugas, no cabelo branco, né? Então, assim, e é fruto dessa sociedade que levou a gente para a periferia, né? Para a periferia do nosso próprio eu. Porque o nosso eu, ele é profundo e significante. Ele dá significado à nossa vida, entende? Quando você encontra esse eixo interior, né? De o que realmente dá valor para a minha vida, né? O que é sucesso para mim? Eu considero sucesso, hoje, eu me olhar no espelho e me aceitar como eu sou. Por muito tempo, eu me olhei no espelho e eu só tinha crítica para mim mesma. Nossa, você tá assim, você tá assado, podia ser melhor nisso. Nós mulheres fomos muito escravas disso, Sim. né? E hoje eu me olho no espelho e digo, eu te amo. Eu te valorizo como você é, como eu sou, né? O sucesso para mim é me olhar e me aceitar como eu sou. Sucesso para mim hoje é ter um bom relacionamento com as pessoas que eu amo. Sucesso para mim hoje, independente da minha conta bancária, é fazer o que dá sentido para minha vida. Eu não me vejo fazendo uma outra medicina. Né? Com todo o respeito, eu acho que cada um de nós nasceu para alguma coisa. Né? Eu fiz cardiologia antes de fazer a medicina ampliada pela antroposofia. E eu não conseguia me ver como uma pessoa de sucesso sendo cardiologista, porque eu queria algo mais do que o coração sendo uma bomba. Embora essa bomba precisa ser tratada, válvulas cardíacas às vezes precisam ser trocadas, angioplastia, cirurgias cardíacas precisam ser feitas, ok, mas eu não estava no meu melhor
expressando toda a minha maior potência sendo cardiologista. Sim. E aí eu tive a coragem de, há 17 anos atrás, fazer algo que era muito diferente. Né? E eu, por algumas vezes, fui criticada no meu meio de convívio com outros médicos. Isso aí que você faz, eu escutei várias vezes, isso que você faz é medicina? Entende? Porque o julgamento, né? Porque eu estava procurando a minha essência. Então, entrar em contato com a sua própria essência é um ato de coragem. Com certeza. Né? E assim, eu prefiro ser corajosa e pagar este preço do que viver infeliz. E você acha que é possível, Dani, a gente ter essa consciência desde cedo? Ou a gente geralmente começa a ter essa consciência depois de uma certa idade, depois dos 35, 40 anos que a gente já experienciou, já viveu, né? Já teve algumas quedas, a gente começa a ter essa consciência de olhar para dentro. Então, o que eu acho que todo ponto é ponto de partida, né? Se a sua consciência chegou aos 60, é porque é a sua hora. Uhum. Se você nasceu numa família em que os pais são mais abertos e têm um olhar mais para isso, para essa individualidade, que ótimo, né? Eu acredito que esse universo, que esse grande ovo, nesse fluxo, ele traz o que é necessário para a gente na hora certa. Né? O importante é a gente estar aberto e atento aos sinais, porque os sinais sempre vêm, né? É algo que você lê, é uma conversa com uma pessoa, né? Quantas vezes eu falei para determinados pacientes, ainda quando eu fazia cardiologia, fulano, você vai fazer outra cirurgia estética? Eu tive uma paciente que eu fazia risco cirúrgico. Depois do quarto risco cirúrgico, eu me recusei. Eu, enquanto cardiologista, falei para ela, eu não faço mais seu risco cirúrgico. Eu não. Você procura outro colega. Mas eu só faço depois que você fizer 6 meses de terapia. Por quê? Porque estava nítido que ela estava completamente fora dela mesma, buscando uma aprovação do outro. Ela estava tão desconectada dela, com um tão profundo autodesamor, que ela precisava de cirurgias estéticas, entende? Sem nada contra essa cirurgia estética. Eu faria, se fosse necessário, se em algum momento eu dizer assim, eu quero, ok, mas você ser escravo disso, estar sempre correndo atrás disso e fazer da estética a razão da sua vida, tem alguma coisa. Sim. Né? Se você não é uma profissional da estética, tem alguma coisa que está desequilibrada, né? Então, essa reconexão com o nosso próprio eu, ela é salvadora. E eu queria que você explicasse como que a medicina antroposófica na prática, né? Como que ela pode ajudar as pessoas a se encontrar, né? A ter essa conexão com elas mesmas, né? A entender quem elas são, né? E conseguir aí olhar para dentro. Então, a gente tem medicamento. Né? A gente tem medicamentos e assim, o que eu costumo dizer para os meus pacientes é que todo paciente, para mim, é um jardim. Mas é um jardim que na primeira consulta tá ali, aquele terreno, às vezes cheio de entulho, sabe? De mato alto, né? E aí a gente vai ter que trabalhar naquele terreno, e isso estou traduzindo como medicamentos, né? Então, a primeira limpeza são medicamentos, a segunda limpeza são medicamentos, o nutrir a terra, o adubar a terra são medicamentos, até que este jardim floresça. Então, existe um processo. E dentro desse processo, pode ser que a gente precise de outros profissionais, de terapias associadas. E ok, a gente vai chegar nesse eixo, nesse eu, para te ajudar a se reconectar com quem você realmente é. E a partir daí, você expressar o seu melhor, né? Porque todos nós, mais uma vez, somos raros. Você imagina, no universo só tem eu expressando a medicina ampliada pela antroposofia como eu expresso. Tem você, Débora, expressando o jornalismo como você expressa, é único. Isso é lindo. Né? Mas a partir do momento lá na Revolução Industrial que nós
nos tornamos número, né, peças numa engrenagem para que a máquina funcione, a máquina do mercado funcione, a gente foi se desconectando mais e mais do nosso eu, da nossa essência. E tá tudo certo. A gente não tem que culpar a Revolução Industrial, culpar os tempos modernos do Chaplin, né? Não, é só olhar para isso e falar, ok, nós precisamos chegar nesse momento humano de muita dor, né? Porque são pessoas que somos todos muito desconectados da gente mesmo. Eu costumo usar o mito de Osíris no Egito. Quem é Osíris, né? É o pai, né? É o grande Osíris na mitologia egípcia, e ele é o quê? Ele é cortado, ele é esquartejado, ele é fatiado, e seus pedaços são jogados pelo Egito. E Isis, sua mulher, ela vai atrás dele, dos pedaços para costurar e trazer Osíris de volta à vida. Então hoje eu vejo nós todos como esses pedaços, sabe? Onde está a Daniele médica, a Daniele mulher, a Daniele mãe, a Daniele pessoa humana, a Daniele amiga, a Daniele filha. Eles precisam ser reconstruídos nesse eixo central, que é meu eu. E aceitar, né, que somos, né, todas essas, né, todos esses. Sim. Porque muitas vezes eu vejo, né, no caso da mulher principalmente, né, que eu acho que é mais múltipla ainda do que o homem. Sim. Que tem tantos papéis, né. E aí, assim, às vezes ela se vê só como mãe, ela acha que, no partir do momento, principalmente, né, que ela se torna mãe, né, que é um divisor de águas, né, na vida da gente, agora eu não posso ser mais nada, né, aí vem aquela culpa, eu não posso deixar meu filho, eu tenho que estar o tempo inteiro presente, eu não posso me permitir uma viagem sem os meus filhos, eu preciso levar eles comigo, né, eu não posso ficar muito tempo fora de casa, porque eu não posso deixar meu filho sozinho, ele vai se sentir abandonado. Então, a mulher sofre muito com isso, né, Dani, assim. Sim. E muitas vezes, né, quando ela passa por um momento de separação, né, de uma relação que não deu certo, e ela vai começar de novo, e aí, né, enfim, vem ali vários questionamentos, e aí como profissional também, né, enfim, ainda mais quando a gente também é mãe, né, às vezes a gente também quer ser acolhida pela mãe da gente, né, Sim. E a gente acha que não pode pedir ajuda mais, que a gente tem que dar conta de tudo sozinha, essa figura, né, da Mulher Maravilha, né, que foi criada, e que é um buraco, né, que é uma pegadinha, né, isso. E assim, né, a culpa, né, porque existem duas formas de controlar o ser humano, por culpa e por medo, né? Se você vê ao longo da história humana, é culpa e medo, né? Então, mais uma vez, a gente volta na responsabilidade e na causa, né? Ok, eu causei esta vida, eu posso causar diferente, né, se eu estiver mais centrada, autocentrada. Agora, eu queria falar uma coisa, assim, a gente fala muito de mulher, né, e isso é muito legal, porque nós mulheres, a gente vive mais próxima dos nossos sentimentos, né, desse mundo emocional, pra gente é mais acessível. Então, obviamente, a gente foca a nossa vida e baseia a nossa vida muito mais nisso. E pra gente é muito mais fácil o autodesenvolvimento. Mas o que eu vejo é que as mulheres caminharam muito nisso, né? E eu vejo os homens muito perdidos, porque como eles foram criados para ir para fora, para estar no mundo, trabalhando, né, fazendo coisas, né, nesse arquétipo masculino de construção, de dominação do mundo, eles naturalmente são menos conectados com eles mesmos, né? E aí vendo mulheres cada vez mais fortes e buscando esse autocentramento, esse autodesenvolvimento, eu vejo homens cada vez mais perdidos, né? E vejo uma fatia aí dessa população masculina batendo cabeça mesmo, sofrendo, sem saber qual é esse caminho de volta, né? Porque assim, a gente já conversou uma outra vez, nós temos o masculino e o feminino dentro de nós, né? E o masculino em nós é esse que leva para fora, né? Mas nós somos mulheres e a gente tem uma alma mais conectada com os nossos sentimentos. Imagina você numa expressão masculina voltado para fora, né? E sempre para fora, para fazer, fazer, fazer. E num momento humano em que a história, o desenvolvimento da nossa consciência está nos chamando para dentro. Está mostrando assim, opa, o caminho tá errado, é para dentro, não é para fora, né? Eles estão muito mais longe disso.
Sim. Então, eu tenho visto, assim, homens sofrendo muito, sabe? E me dá muita satisfação quando me chega um paciente, um homem, para consultar, sabe? Porque o sofrimento deles hoje é muito grande. Imagina. Eles estão muito perdidos nisso, sabe? E nós mulheres, nesse papel acolhedor, a gente pode também olhar com bondade para isso, né? Porque as mulheres também estão muito indo para a polaridade, né, Dani? Assim, por os extremos, né? Sim. Elas desenvolveram muito, né? Hoje elas sabem o que elas querem, o que elas não querem. Mas também, por outro lado, querem homens perfeitos, né? Buscando essa perfeição masculina, né? Então, uma perfeição nos dias de hoje. Um cara que trabalhe, que divida com ela, né, as despesas, que cuida da casa, cuida dos filhos, né? Que seja amoroso, que seja carinhoso, que cozinha. Sim. Então, e eles estão se encontrando, né, nisso tudo. Enfim, é um desafio também, né? Sim. E aí eu tenho visto e tem até uma notícia que saiu essa semana, uma entrevista ontem no Jornal O Tempo, que eu tava assistindo, que foi um videocast, falando que a população, né, principalmente as mulheres, estão agora... Homens e mulheres estão indo para um novo tipo de relacionamento, que é um relacionamento que não existe compromisso, as pessoas só se encontram pontualmente, existe um nome para isso que eu não vou lembrar agora, e que também de pessoas que não querem ter compromisso com ninguém, não querem ter filhos, não querem ter relacionamento, elas querem ser livres, né? Elas estão buscando a liberdade delas de ir e vir, de fazer o que quiser, e que é um tipo de... E que elas vão lá, tem parceiros que são fixos, né? Inclusive mais de um, mas que não tem envolvimento. É um desafio isso, né, Dani? Nossa, eu imagino. Um grande desafio, porque né? Porque é muito difícil, né? Você se envolver com alguém que seja... Porque assim, mesmo que seja sexualmente, tem uma energia muito grande, né? Envolvida ali. Sim. E aí, simplesmente, você virar a chave, ó. Foi isso aqui, acabou, tchau. A gente sabe que isso acontece. Não tô falando que isso não existe. A gente sabe que acontece e tá tudo certo. Mas tem que ter um cuidado com isso também, né? Eu imagino, assim. Porque é muita energia, né? Envolvida. Vamos voltar no seu primeiro exemplo, assim. Quando a gente falou de homens e mulheres que a mulher está querendo essa perfeição, né? Enfim, lá no hinduísmo, né? Então, antes da gente se ver totalmente separado do todo, eles diziam o quê? Quando essa polaridade masculina e feminina, ou seja, dia e noite, preto e branco, né? Positivo e negativo, então eles viam o universo, essas forças polares, eles diziam o quê? Que tudo é uma relação amorosa entre o positivo e o negativo. Olha que lindo que é isso, entende? Então, tudo na criação é uma relação amorosa. Ou seja, quando é uma relação amorosa, não existe conflito, concorda? Sim. Tudo é uma relação amorosa entre o positivo e o negativo. O dia e a noite, o bem e o mal, o masculino e o feminino. Então, imagina a relação amorosa, vou partir do pequeno. A relação amorosa entre a parte masculina, minha cabeça, e a parte feminina em mim. Entende? Que se relacionam bem, que interagem bem. Então, a hora que falta uma força masculina, uma força feminina supre. Entende? Esse entrelaçamento. Sim. E, assim, no melhor dos mundos, né? No melhor das relações, é isso. Uma relação entre homem e mulher deveria ser isso, né? Assim, a mulher, enquanto está no papel, ou usando a sua força masculina fora, e o homem na sua força masculina, quando eles se encontram, o que a gente precisa abrir mão para constituir esta relação amorosa? Entende? Sim. E isso é muito profundo. Isso é muito além de um casamento, de um namoro. E que não é se anular, né, Dani? E não é se anular. É assumir a sua potência, estar de bem com ela e sabendo que ela é flexível. Ela é adaptativa, adaptável, entende? Sim. A hora que um está na sua expressão mais masculina, o outro saber que tem que estar na sua expressão mais feminina de acolhimento, entende? Então, quando você fala dessas relações sem compromisso, eu fico me perguntando, onde está isso?
Para que uma relação assim? Eu fico me perguntando. Será que não é o medo, né? Você falou aí, né, que o que faz com que é o medo e a culpa. Talvez, será que é o medo de sofrer, né? O medo de se envolver, o medo de não dar certo, né? Será que não tem esse sentimento aí por trás e acaba mascarando? Né? Eu sou livre, né? Eu não me envolvo, mas também, às vezes, tem um medo, né? De mergulhar, né? Medo de assumir responsabilidades, né? Medo de sofrer, né? Lógico, e assim, ao meu ver, é um exemplo de pessoas que estão muito na periferia, né? Assim, ok, tá tudo certo. Cada um tem o seu momento, né? A sua evolução, né? Da sua consciência, o despertar da sua consciência. Ok, né? As relações, elas podem ser desta forma, desde que tenha um relacionamento. Exista conversas, isso seja explícito, né? E aí esse masculino e feminino podem achar um equilíbrio, um balanço. Eu fico imaginando, né? Não é uma relação que eu gostaria de ter para mim. Não mesmo. Mas eu fico imaginando isso. Precisa de um grau de maturidade muito grande para assumir uma relação assim, né? Para além da maturidade que eu, por exemplo, Daniele, tenho hoje. Sim. Né? E estar tudo bem. E não me ferir e não ferir o outro, né? Exatamente. E eu queria que você, a gente tá indo agora pro finalzinho do nosso bate-papo, que mais uma vez, né, passa voando. Eu queria que você falasse pra gente quais são os sinais e os sintomas que o corpo manifesta, ou as doenças, né, que geralmente você observa, né, que seus pacientes trazem pra você no consultório, quando eles estão desconectados do seu eu, né? Como que isso somatiza no corpo? Então, toda doença, né, seja psíquica, seja emocional, seja uma crise de ansiedade, uma depressão, uma hipertensão física, né, uma hipertensão, um diabetes, toda doença significa um desencaixe entre nossos corpos, e isso a gente vai falar mais para frente, mas a gente tem não só um corpo, mas a gente tem corpos, né, o corpo emocional, o corpo de vida, o corpo mental, que interagem, né? Então, toda doença é um desequilíbrio desses corpos. E, no fundo, a doença é uma tentativa desse nosso eu de nos chamar a atenção para corrigir nosso fluxo, nosso caminhar. Então, uma pessoa antes, por exemplo, de manifestar uma hipertensão arterial, ela manifestou algumas coisas antes. Esses sinais que nosso eu nos manda e que a gente não para prestar atenção. Falando da hipertensão, né? Porque como eu tenho essa base na cardiologia, o Steiner fala que todo hipertenso é um hipotenso perante a vida. Olha, que isso? Então a pessoa está tensa demais, hipertensa. Mas por quê? Porque ela não está sabendo colocar determinados limites na vida e a vida está invadindo ela. Então, ela está sendo hipotensa, percebe? Sim. Perante a vida. Então, hipotensa perante o trabalho, o colega de trabalho ou o chefe invasivo, que eu não consigo colocar um limite. Hipotensa perante a comida, que eu não consigo colocar um limite na quantidade que eu como. Hipotensa perante a falta de atividade física. Eu não estou conseguindo estabelecer ritmos na minha vida, percebe? Então, todo hipertenso, eu acho essa frase fantástica, é um hipotenso perante a vida. Mas nosso eu, esse que detentor de toda essa potencialidade do que nós podemos vir a ser, ele manda sinais antes. É como se ele desse uma rasteirinha na gente ali atrás e falava, acorda. Aí ele dá um tapa na gente, acorda. E não, a gente não acorda. Aí essas chamadas de atenção, elas têm que ser cada vez mais fortes, né? Pra gente despertar, né? E tem que ficar atento, né? Tem que observar esses sinais, né? Exatamente. Se você vê, Débora, na vida, o que tá fora de nós, tudo é sintoma. Tudo é sintoma, entende? Então, meu consultório, o quadro que eu coloco na parede, a maneira como o meu consultório, a minha casa é arrumada, é um sintoma de quem eu sou. Percebe? Sim. Então, tudo na vida é sintoma. A arquitetura moderna, ela fala de como um homem
o arquiteto, como essa geração está vendo a arquitetura, percebe? Que é diferente de como os gregos viam, Sim. de como os egípcios viam, de como uma criança vê. Porque uma criança desenha uma casinha sempre da mesma forma. Aquilo é um desenho arquetípico do ser humano. Se você olhar uma casinha como a criança desenha, ela é quase um rosto, percebe? Sim. E ela é acolhedora. Então, os carros hoje, as casas, tudo o que está posto no mundo são sintomas da nossa própria consciência humana, percebe? Sim, é verdade. E aí o mundo fica mágico também. E aí você consegue me perceber e eu consigo te perceber pelo que está fora, pelos sintomas. Sim. Entende? E aí, quanto à saúde, nosso eu, ele vai mandando sinais, percebe? Mandando sinais cada vez mais. Até que o Steiner diz assim, que o nosso eu sempre vence, mesmo que seja através de uma doença. Então, ele sempre vai buscar conhecimento e sabedoria, mesmo que seja através da dor, entende? Mas ele está pronto para nos levar pelos melhores caminhos, nos colocar na melhor realidade possível. É que a gente resiste demais, né? Resiste aos sinais, resiste ao fluxo da vida, né? Lembra que a gente falou daquelas Sim. pessoas, né, que resistem ao fluxo da vida, as que constroem diques, as que nada contra a correnteza. Quantas vezes a gente não nadou contra a correnteza, né? Se desgastando, quando era melhor deixar o fluxo do rio nos levar. Nosso eu tem essa capacidade, essa inteligência que opera nas estrelas, no sol, nas plantas, ela opera dentro de nós, individualmente, e ela quer despertar individualmente, porque nós somos os únicos seres com autoconsciência, com capaz de despertar para a gente mesmo. Então você imagina, esse despertar pode nos levar cada vez a mais potência. É lindo isso, né? Não é lindo? Dani, eu queria que você deixasse uma mensagem, um recado final, alguma dica, talvez, não sei, uma mensagem aí, a gente tá vivendo tempos tão sombrios também, né, Dani, assim, com tantas notícias, né, tristes. Então, o que você diria, né, pra quem tá assistindo? Lembrando que no próximo episódio, né, vamos falar sobre o número 2, então assistam, né, esse episódio completo, né, pra quem chegou até aqui, né, já vai saber aí que no próximo a Dani vai trazer um conteúdo exclusivo falando sobre o número 2, né, o que significa isso na nossa vida. E qual que é a mensagem que você quer deixar? Como ter dias mais leves daqui pra frente? Então, a gente pode fazer uma prática que vai demorar 2 minutos. É um exercício que se chama exercício do ponto e do círculo. Então, se a gente fecha os olhos de manhã e à noite e começa a se conectar com você mesmo, você percebe a periferia do seu corpo, percebe sua cabeça, seus pés, seus braços, e aí você vai se enxugando, tirando a sua consciência da sua periferia, até que você se transforme num único ponto, num pontinho de luz, que tem toda a potencialidade. E aí a gente se expande de novo, percebe o coração, a respiração, os pulmões, a gente consegue perceber nosso tórax, abdômen, todo o corpo. E aí a gente começa a perceber de olhos fechados o ambiente que a gente está. Se está num quarto, se está numa sala, perceba o lugar, o prédio, a casa. E aí você expande, percebe seu bairro, percebe sua cidade. Você percebe seu país e aí você vê como a sua consciência consegue abarcar o país, consegue abarcar o planeta Terra. E aí você consegue abarcar o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter. Você vai até Saturno. Aí você está na periferia e veja como você é potente o suficiente para abarcar tudo dentro de você. E aí você começa a retornar. Retorna de Saturno, Júpiter, Marte, Vênus, Mercúrio, a Lua, o Sol, o planeta, nosso continente sul-americano, nosso país, nossa cidade,
nosso bairro, nossa casa. E a gente volta para dentro de nós mesmos. E aí você pode abrir os olhos. Isso dá a dimensão do nosso poder. Se a nossa consciência consegue nos levar até Saturno e voltar, é porque nós temos essa potência. Né? Nós não estamos criando nada. Então, essa é um bom exercício para ser feito de manhã e à noite. Então é isso, gente. Pratica o exercício, depois comenta aqui no vídeo, né, como que foi essa experiência. Visita também as redes sociais da doutora Daniele Ferraz e conta pra gente aí como que tem sido receber todo esse conhecimento. Obrigada, Dani. Até o próximo. Obrigada, Débora. Tchau, gente. Débora, eu acho que você pode começar só na apresentação, gravar de novo e falar medicina ampliada pela antroposofia. Combinado. A gente vai ter que trocar aquilo. Vou só gravar a chamadinha de novo, tá? Já é 1 minutinho. 1, 2, 3, gravando. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e hoje recebo a doutora Daniele Ferraz, médica especialista. 1, 2, 3, gravando. Medicina ampliada pela antroposofia. Medicina ampliada pela antroposofia. Olá, tudo bem? Eu sou Débora Ribeiro, jornalista. 1, 2, 3, gravando. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Débora Ribeiro, jornalista, e hoje eu recebo a doutora Daniela Ferraz, que é difícil conjugar. Deixa eu pensar como que eu vou falar. Doutora Daniele Ferraz, médica... que se dedica à medicina ampliada pela antroposofia. Beleza. Você pode até falar cardiologista, médica cardiologista. Tá. 1, 2, 3, gravando. E hoje eu recebo a doutora Daniele Ferraz, médica cardiologista, e que atua com a medicina. Não, tô dentro, que eu vou lembrar. E que se dedica. Que se dedica. 1, 2, 3, gravando. E hoje eu recebo a doutora Daniele Ferraz, médica cardiologista, que se dedica à medicina ampliada pela Nossa, tá difícil sair. Antroposofia. Médica cardiologista que se dedica à medicina ampliada pela antroposofia para mais um bate-papo.